Olá, meus amigos, eu sou o advogado Rafael Carvalho. Esse aqui é o primeiro vídeo dessa plataforma e eu vou falar hoje aqui com vocês sobre audiência trabalhista. Fica comigo que até o final desse vídeo eu vou dizer tudo o que você precisa saber sobre audiência trabalhista. E para poder fortalecer aqui esse canal, eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva. Então, a gente vai falar aqui hoje sobre audiência e especificamente audiência trabalhista. Vamos falar tudo, desde o começo até o final. E o objetivo é falar sempre de uma forma que todo mundo entenda. Então, se você é advogado, se você é parte, se você é testemunha, se você vai participar de alguma audiência trabalhista, pode ficar aqui que o nosso objetivo maior é levar a informação de uma forma simples. Então, vai ter uma audiência trabalhista. Provavelmente o seu advogado falou, você é advogado, você já sabe, e vai comparecer a essa audiência trabalhista. O que você deve fazer? Primeira coisa, chegue cedo. Chegue sempre cedo. Não pense que você vai ficar muito tempo lá esperando, porque pode acontecer o trânsito, muitas coisas podem acontecer, você pode se atrasar. Então eu sempre digo para todo mundo que vai para uma audiência, chegar com 1 hora de antecedência. Pode parecer um exagero, mas não é. Você ainda vai me agradecer algum dia por ter chegado com bastante antecedência numa audiência. Então, você já sabe que vai fazer audiência, vai fazer audiência lá, vamos dizer assim, na 30ª vara do trabalho. Chega lá, vai perguntar onde fica a 30ª vara do trabalho e vai se localizar ali perto, né? E aí, o que vai acontecer? O juiz ou o servidor, ele vai chamar as audiências. Por exemplo, ele vai falar assim: audiência de 8h30, senhor João contra posto de gasolina. Então, presta bastante atenção no alto-falante. A gente chama isso de pregão. Ele vai fazer o pregão. O que é fazer o pregão? Ele vai chamar o nome das pessoas que vão participar da audiência. E é logo quando ele chama, quem entra na sala de audiência? Entra na sala de audiência o autor, o réu e os advogados. Todos vão até lá. Na Justiça do Trabalho, o autor se posiciona à esquerda do juiz e o réu se posiciona à direita do juiz. Isso é importante para você não sentar no lugar errado. Geralmente, o trabalhador, o empregado, ele vai se posicionar à direita do juiz, porque geralmente ele é autor. Mas pode ser que a empresa entre com uma ação de consignação de pagamento, aquela ação que ela só quer pagar o que deve ao empregado, e aí a empresa vai ser a autora, e aí nesse caso ela sentará à esquerda do juiz. Quando começa a audiência, como eu falei, entra autor, entra réu e entra os advogados. A primeira coisa que o juiz vai perguntar é o seguinte: tem acordo? Quando ele faz essa pergunta, ele está se direcionando ao representante do réu, o advogado do réu, para que ele fale se tem alguma proposta de acordo. Por que essa iniciativa ela começa pelo réu? Ela começa pelo réu, pois é uma forma de contribuir para que o acordo aconteça. Então, se o réu já chega ali e fala assim: não, excelência, a gente tem uma proposta de R$5.000, isso aí já ajuda, isso é uma técnica de acordo, né? E aí o advogado do autor vai responder se concorda ou não. Se não tiver acordo, o juiz ele vai receber a defesa. Ele recebe a defesa e coloca lá: recebida a defesa com documentos. E ele pode dar a oportunidade ao advogado do autor de se manifestar sobre a defesa. Pode ser ali na hora mesmo ou pode conceder o prazo. Mais comum quando tem audiência de instrução que o advogado se manifeste na hora, naquele exato momento que ele está tendo ciência daquela defesa. Depois que o advogado se manifesta, o juiz vai perguntar quais são as provas que as partes querem apresentar no processo. E geralmente as partes querem ouvir o depoimento do autor e do réu e trazem testemunhas. A testemunha é a prova que é mais comum, ela é mais utilizada na Justiça do Trabalho. Então vamos fazer um exemplo aqui. Se o réu falou que quer ouvir o depoimento do autor e o autor falou que quer ouvir o depoimento do réu, o que o juiz vai fazer? Ele vai pedir para que o representante do réu saia da sala para que o autor
dê o seu depoimento. Por que começa pelo autor? Porque o autor ele promoveu a petição inicial. E se ele dizer alguma coisa ali no depoimento dele que prejudique os pedidos que ele fez, ele não vai nem ouvir o réu, ele não vai nem ouvir as testemunhas. É uma técnica até de você antecipar, agilizar esse julgamento. Então aí já vai a primeira dica que eu dou para todos os meus clientes que vão funcionar no processo como autor e vão prestar depoimento pessoal. Eu sempre digo o seguinte: você, como autor, você não contribui para o seu processo. Você só pode prejudicar o seu processo. Então, se você só pode prejudicar o seu processo, você tem que falar o mínimo possível. Falar sempre menos. Tenta falar sim, não, respostas objetivas. Sabe uma coisa que desespera advogado? É quando o cliente fala assim: excelência, eu posso falar alguma coisa? A vontade que dá é o seguinte: não pode. Só responda aquilo que você for perguntado. Você não vai ajudar para o seu processo. Você só vai atrapalhar o seu processo. Então, fale o mínimo possível. Só respostas objetivas, sim, não. Uma outra dica: responda só aquilo que você escutou que o juiz falou. Eu vou explicar. No dia a dia, é normal a gente ouvir uma pergunta, achar que entendeu o que foi perguntado e responder positivamente. Sim. Mas lá, você não vai poder fazer isso. Você tem que saber exatamente o que está sendo perguntado, para que você responda apenas aquilo que está sendo perguntado. Então, se o juiz fez uma pergunta que você não escutou ou que você não entendeu, você peça para ele repetir a pergunta. E aí, também tem mais uma outra coisa. O que acontece? O advogado do réu faz a pergunta. O juiz ele vê se aquela pergunta pode ser realizada e ele reproduz essa pergunta. Então, não responda nada antes de ser perguntado pelo juiz. Lembra disso, o advogado do réu vai perguntar, o advogado da empresa vai perguntar, o juiz vai ver se aquela pergunta pode ser realizada e ele, às vezes, muda um pouquinho a pergunta ou faz a pergunta de uma outra forma e aí sim você responde. Nunca responda antes de ser perguntado pelo juiz. Então, quando acaba o depoimento do autor, o juiz ele vai chamar o réu, que estava esperando do lado de fora. Ele vai falar: senhor fulano de tal, representante do posto de gasolina. Aí ele entra. E aí ele vai ouvir o depoimento do réu. Se você for réu num processo, a mesma orientação que eu dei para o autor é a mesma orientação que eu dou para o réu. Você não contribui com o seu processo. Você só atrapalha o seu processo. O que o juiz está tentando fazer ali, fazendo perguntas, é ver se tem alguma coisa diferente do que está escrito na defesa do que você está falando. Então, responda sempre o mínimo, respostas objetivas sempre quando for possível. Sim, não. Tente ser objetivo. Não tente... aquela mesma dica. Desespera advogado. Eu posso falar alguma coisa? Não. Dá vontade de responder isso. Você como autor, você como réu, não. Você não pode falar nada que não tenha sido perguntado pelo juiz. Se você quiser falar alguma coisa depois que o seu depoimento acabou, durante o seu depoimento você não pode falar com ninguém, não pode consultar documento, nem pode consultar o telefone celular. E uma outra dica: fique com o olhar fixado para o juiz. Não olhe para ninguém. Não abra margem para que o juiz diga que você se comunicou com alguém. Durante o seu depoimento você não pode se comunicar com ninguém. Não olhe, eu oriento sempre assim: nem olhe para mim. Durante o seu depoimento, olhe sempre para o juiz. E não vai poder consultar nem documento, nem papel anotado e nem celular. Pois não. Quando acabar o depoimento do réu, o juiz vai chamar a testemunha. E geralmente o juiz ele vai perguntar para o autor assim: qual é a sua melhor testemunha? Aquele que viu tudo que você está pedindo aqui no teu processo e estava trabalhando lá desde o seu começo até o seu final. Por que ele faz isso? Porque ele quer agilidade. O juiz ele quer sair daquilo ali logo, quer acabar logo aquilo ali. Ele está trabalhando, ele tem muita audiência para fazer, tem muito trabalho para fazer. Então, se ele já conseguir fazer a prova com uma testemunha, é melhor do que ouvir 3. No procedimento ordinário, você pode levar 1, 2 ou 3 testemunhas.
Então, se ele consegue provar tudo com uma testemunha, então não precisa ouvir todas as três. Então, o juiz ele quer sempre a melhor testemunha primeiro. E aí, e sempre a testemunha do autor, a não ser que tenha inversão do ônus da prova. Porque geralmente o autor é responsável por provar os fatos que ele está alegando. Mas em alguns casos, o juiz ele pode inverter, ele falar que a obrigação daquela prova é do réu, é da empresa, é do patrão, e aí vai começar primeiro pela testemunha do réu. Mas se ele não inverter, o normal é que a primeira testemunha seja as primeiras testemunhas serão todas as testemunhas do autor. Então ele chama a testemunha. Quando entra a testemunha, ele vai falar para a testemunha que vai perguntar se ela tem interesse no processo. Quando ele perguntar se você tem interesse no processo, se você está como testemunha, ele quer saber se você está ganhando dinheiro de alguém com aquele processo ali. Então, se você não está ganhando dinheiro, não está mal intencionado, é para você falar que não tem interesse no processo. Mesmo que lá no fundo do seu coração você fique pensando, mas o autor, o empregado tem menos dinheiro do que a empresa, então é melhor que ele ganhe. Não diga isso. Só vai dizer que tem interesse se você está recebendo dinheiro de alguém. Se está recebendo de alguém, isso é até crime, tá? Então não faça nem isso, ok? Então, outra coisa que o juiz vai perguntar se ele é amigo de alguma das partes. E é um outro conceito que amigo aqui fora, a gente chama muita gente de amigo, mas amigo lá na justiça é só aquela pessoa que frequenta a sua casa, que você frequenta a casa dele, que é padrinho do seu filho, seu padrinho de casamento. É um vínculo bem forte. Se a pessoa apenas trabalhou com você, ele foi o seu colega de trabalho. Então, se perguntar se você é amigo de alguém, se for só colega de trabalho, você deve responder que não é amigo de ninguém. O juiz ele vai ter que te advertir que mentir em juízo é crime. É uma pena que pode ter restrição de liberdade e multa. E isso aí é uma obrigação legal. A lei obriga o juiz a dizer isso. Ele não está ali só para te ameaçar, não. Ele está fazendo isso porque a lei obriga que o juiz tem que advertir a testemunha sobre isso. E aí sim, a testemunha, quando ela vai falar, ela está liberada. Ela pode falar o quanto quiser. A testemunha está ali para provar. A testemunha é uma prova no processo. Então, se você é testemunha, você tem que falar sempre o que for perguntado, mas você tem uma liberdade maior do que as partes têm, como eu falei, que devem responder de forma objetiva. A testemunha, ela pode falar de uma forma muito melhor, não precisa ser necessariamente uma resposta objetiva. O juiz ele gosta até de fazer algumas perguntas abertas para deixar a testemunha falar no início do depoimento. E ali vai ser a mesma dinâmica, o autor vai fazer pergunta, o juiz vai ver se aquela pergunta ela pode ser respondida, e aí ele faz a pergunta novamente, ou ele então modifica a pergunta, e depois passa a pergunta para a testemunha, e a testemunha responde. Como eu devo me referir ao juiz? Bom, os advogados geralmente já sabem como deve se referir ao juiz. O termo mais comum hoje em dia é excelência. Falou-se muito sobre meritíssimo durante muito tempo, mas hoje em dia o termo mais comum é excelência. Mas o que eu vou dizer, se você for autor, se você for réu, se você testemunha, é aquilo que nosso pai e a nossa mãe sempre ensinou a gente. O juiz é excelência, mas se ele sabe que você não é advogado, você chega lá com educação e chama ele de senhor ou senhora, ele pode até te corrigir, mas ele está vendo que você está tentando se comunicar com ele de uma forma respeitosa. Mas se você quiser utilizar o melhor termo hoje é excelência. E se você estiver falando diretamente com o juiz, é Vossa Excelência. Se você estiver falando com alguém sobre o juiz, é Sua Excelência. E aí a mesma regra vale para as testemunhas. Testemunha, durante todo o seu depoimento, não pode consultar papel, não pode olhar celular, não pode se comunicar com ninguém. Mantenha sempre o olhar para o juiz, sempre. Outra coisa, quando você vai responder uma pergunta e olha para cima ou olha para o lado, isso aí é signo de mentira. Então, mesmo que você não esteja mentindo, preste atenção de não fazer esse tipo de gesto, porque isso significa algumas coisas para o juiz. O principal é responder antes do juiz perguntar. Responder antes do juiz perguntar é um signo
que a pessoa não está falando a verdade. Espere sempre o juiz perguntar. Bom, a dinâmica ela vai acontecer. O juiz vai ouvir as testemunhas do autor, depois ele vai ouvir a testemunha do réu, e aí ele vai dar encerrada a audiência, mas antes de encerrar, ele também é obrigado por lei a perguntar se depois de ter ouvido todas as provas, ter conhecido a defesa, se ainda tem proposta de acordo, se as partes querem celebrar um acordo. E se as partes não fizerem um acordo, ele vai falar sobre manifestações finais, que pode ser remissivo, se remeter à petição inicial, ou se remeter à contestação, à defesa, ou ele pode conceder um prazo para as partes apresentarem as suas manifestações finais. Acabado isso daí, o juiz ou ele vai determinar um prazo para que a sentença seja proferida, ou ele vai colocar que a sentença seja sem prazo, utilizando um termo latino chamado sine die. Sine die significa sem data, em português seria sem prazo para sair a sentença. E assim a audiência ela será encerrada. Uma última coisa, se você for autor, se você for réu e precisa levar um comprovante que participou da audiência, você deverá pedir uma ressalva. Essa ressalva, ela pode ser ali dentro da sala de audiência mesmo ou na secretaria da vara. Às vezes o juiz ele coloca que a ata tem força de ressalva. Você pode pedir uma cópia da ata e levar no seu trabalho. E aí as pessoas perguntam, tá bom, mas essa ressalva serve para o dia ou serve só para aquelas horas que eu estou ali participando da audiência? Gente, precisa ter bom senso, tá? Se você saiu da sua casa às 7 horas da manhã, participou da audiência às 8h30, foi liberado às 9 horas e o seu trabalho ficar próximo da Justiça do Trabalho, volta para o trabalho. Agora, se você trabalha muito distante, mora muito distante e trabalha muito distante da Justiça do Trabalho, vai ter que ir até a Justiça do Trabalho fazer audiência, depois ir para o seu trabalho e todo esse deslocamento e mais o tempo que você perdeu na audiência for bem significativo, aí você pode, nesse dia, não trabalhar. Gostou desse vídeo? Se você gostou, eu peço que você curta e se inscreva no canal. Se você tem alguma pergunta, coloca aqui embaixo nos comentários. Um abraço!